Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propõe taxar quem ganha mais de 50 mil, inclusive nos dividendos. Isso mesmo, você que é empreendedor, que é empreendedora, que faz retirada de dividendos, ou de repente, além da sua atividade, você tem aí aluguéis, o ministro Haddad, nessa proposta, nesse pacote que ele anunciou também taxar os dividendos. Vem entender. Eu sou Viviane Pinheiro, sou contadora do canal Acesso Contabilidade. Se você não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever e a ativar o sininho de notificações para que você receba em primeira mão os conteúdos que nós postamos diariamente aqui no canal. Também te convido a deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal. Vamos lá, gente. Esse pacote que tem causado polêmica aí, anunciado pelo ministro da Fazenda, que tem como anúncio oficial a redução de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, traz também uma medida que incomodou bastante o mercado, que é a taxação sobre os dividendos. Isso porque o ministro enfatizou que não vai haver perda de arrecadação ao isentar essa grande parcela da população que ganha até 5 mil reais, muito pelo contrário. Isso vai ser compensado porque será tributado lucros e dividendos, aluguéis, salários acima de 50 mil reais. Isso mesmo. Então, lá os dividendos que você faz divisão, muitas vezes mensal, trimestral, anual, esses dividendos serão tributados e ele fez uma proposta de tributação de 10% sobre esses valores. Detalhe, gente, sempre que eu tenho dividendos é porque dentro da empresa, dentro ali dos valores que a empresa já recolheu de imposto, essa parte de dividendos ela é isenta de imposto, não porque o empresário, o empreendedor não recolheu, é porque ele já recolheu dentro ali das normas legais da empresa. É importante frisar isso porque muitas vezes, quando esses pacotes são anunciados, quem ganha acima de 50 mil não recolhe imposto. Não, gente, já recolheu imposto sim. Ele está propondo tributar 10% sobre os dividendos, que é uma renda aí, muitas vezes distribuída pelas empresas, inclusive para empregados na participação de lucro aí. Então, essa compensação que o ministro propôs aí, né, ao invés de cortar gastos na carne, no governo, nos altíssimos salários aí dos administradores públicos que nós temos, não, vai doer no bolso do empreendedor, do empresário. E muito se engana o trabalhador que acha que isso não vai impactar também a sua vida. Por quê? Pensemos o seguinte, nós temos, digamos que 1% das pessoas são determinadas super ricos aí, que mantém grande parte da economia girando ali tem muitos trabalhadores trabalhando ali à disposição da empresa. Então, suponhamos que 1% das empresas no Brasil concentre uma massa grande de trabalhadores empregados. O que vai acontecer e o que a gente vê acontecer pelo mundo quando o governo começa a taxar as fortunas, né? Que é o que está acontecendo aqui, taxar os ganhos dos grandes empresários. Existem duas situações. Quando o governo é muito eficiente, né, essa taxação não incomoda tanto o empreendedor, o empresário, porque ele vê retorno desse imposto a mais que ele está pagando. Quando o governo é ineficiente, como é o caso do Brasil, nós temos um governo muito ineficiente, e não falo só desse governo, nós tivemos vários governos muito ineficientes, ou seja, a população não tem retorno em saúde, a população não tem retorno em educação, não tem retorno em infraestrutura, isso também afeta o empreendedor, o empresário. Quando o governo é muito ineficiente, o que o grande empresário faz ao ser taxado de forma que ele acha que não deve? Ele retira simplesmente a empresa dele do país e vai tocar o seu negócio em outra empresa que ofereça benefício fiscal
por exemplo. Então, a gente tem aí uma grande retirada de empresas de um país onde os impostos estão altíssimos, migrando para outro país. Quem é que vai sofrer com isso? A população, porque lembra que esse 1% dos super ricos emprega grandes massas de empregados ali. Então, gente, quando uma medida afeta determinado grupo, a gente precisa entender o que isso vai causar no todo, no geral. E não estou dizendo aqui que não é bom isentar as pessoas que ganham até 5 mil de imposto de renda. É bom sim. Quem ganha, eu diria até mais, quem ganha até 10 mil reais não deveria pagar imposto sobre a renda. Ponto final. Mas para que essa medida não afete de forma negativa a economia, tem que haver corte de gastos, sim. Mas aonde esses gastos deveriam ser cortados? No governo, que muitas vezes tem aí super salários determinados para grupo X, grupo Y, determinado grupo de ministros que reajustam os salários de forma exorbitante, e isso não é feito, muito pelo contrário, sempre vai doer ou no bolso do trabalhador ou no bolso do empreendedor, nunca no bolso do governo. Então, essa é a situação que a gente deveria discutir com esse pacote de medidas. E dessa forma, o governo acaba cada vez mais colocando o empregador contra o empregado e o empregado contra o empregador como se fosse um jogo de um cabo de guerra. E não é verdade. Tanto o empregador precisa do empregado, quanto o empregado precisa do empregador, porque ambos sustentam toda a massa governamental, porque o governo é sustentado pelos empregados que recolhem imposto e pelos empregadores que também recolhem imposto. Então, essa compensação proposta aí pelo ministro Haddad cheira a problema, e problema seríssimo, que pode impactar todo o Brasil, como a gente vê muitos outros países aí que andaram por esse caminho e tiveram uma péssima crise financeira, porque é isso que pode acontecer também aqui no Brasil, aumentando ainda mais a desigualdade. Então, essa medida de taxar os super ricos, aqueles que ganham acima de 50 mil reais aí, inclusive com dividendos, pode trazer problemas seríssimos. E aí, o que você pensa a respeito disso? Comenta aqui.